Todos nós adoramos um antes e depois, né? Eu adoro, pessoal. Eu faço com todos os pacientes. Além de ser muito recompensador, é extremamente importante fazer porque os pacientes veem a evolução e a mudança que o corpo dele teve. Para vocês verem, né, pessoal, usamos diversas situações do antes e depois dos filhos. Imagina só a evolução do crescimento de uma criança, desde a sua infância até a adolescência, vida adulta. É muito gostoso, né, ver as fotos, a mudança, as lembranças voltando. Bem, tem também o antes e depois uma maquiagem, né? Muitas noivas aí, o Fábio tá acostumado com noiva, ele sabe, né? Para pro casamento, vem aquela lembrança boa, né? De ver aquela noiva se arrumando, de vestido, entrando na igreja e depois curtindo a festa. Tem o antes e depois na reforma da casa, né? Para quem gosta de fazer reforma, mostra aí como que é a casa antes, né? E pode ser muito impressionante a transformação dela depois. Pode incluir cômodos, mudança de layout, repintura, troca de mobília. Todos já devem ter até assistido programas de TV como, vou dar um exemplo, né? Lata Velha, Lar Docilar, né? Dos mecânicos do Lata Velha. Pode rodar. E antes, depois da organização também de uma arrumação, imagina só mostrar o espaço desorganizado que foi transformado num ambiente limpo, é muito gratificante, pelo menos eu adoro, lugar limpo é muito bom. Isso inclui também o antes e depois na transformação física, é muito bacana ver uma pessoa que estava obesa, conseguindo mudar seu tipo físico, mostrando mês a mês a perda de peso, ganho de massa muscular, transformação da aparência. Pessoal, é muito recompensador, além de ser um exemplo para muitas pessoas. Doutor, então ótimo, é permitido publicação então de antes e depois no Brasil? Pessoal, olha, sim, é permitido fazer o antes e depois em cirurgia plástica no Brasil. No entanto, é importante observar que existem regulamentações e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina, que devem ser seguidas pelos médicos e profissionais da área. O artigo, fala assim, Resolução CFM 1974/11, artigo 13, dispõe que publicações com paciente ou terceiros, de modo reiterado, sistemático, de imagens mostrando o antes e depois, ou de elogios a técnicas, resultados, procedimentos nas mídias sociais devem ser investigados pelo CRM. Então, de acordo com o CFM, é permitido aos médicos divulgarem imagens de antes e depois de seus pacientes, desde que sejam preservadas ao quê? A privacidade e a intimidade. Isso significa que as imagens devem ser utilizadas de forma ética e respeitando o consentimento do paciente sem expor a sua identidade. Além disso, o médico deve ser, pessoal, transparente na divulgação dos resultados. Garantir que seus pacientes tenham expectativas realistas e compreendam os riscos e benefícios envolvidos na cirurgia plástica. O objetivo principal é promover a informação, pessoal. Agora eu pergunto para vocês, isso está sendo feito pelo seu médico ou pela maioria dos médicos? Ao postar os antes e depois das cirurgias plásticas ou qualquer procedimento médico, alguns incorrem em riscos na conduta por não seguirem as diretrizes. No caso, vamos ver alguns, que são utilizados de forma inadequada. Primeiramente, violação da privacidade do paciente. Se as identidades dos pacientes não forem adequadamente protegidas, como exibição de rosto, divulgação de informações pessoais, isso pode violar a privacidade e a confidencialidade do paciente. 2. Falta de consentimento informado. O essencial é obter o consentimento informado do paciente, pode ser oral ou escrito, antes de publicar qualquer imagem ou informação sobre eles. Isso inclui explicar claramente como as imagens serão utilizadas e obter autorização por escrito. 3, pessoal. Exagero ou deturpação dos resultados. Isso é muito comum, É importante que os médicos sejam honestos e precisam divulgar resultados para ter uma ideia, Exageros e deturpação dos resultados alcançados podem criar expectativas irreais nos pacientes e prejudicar a confiança no médico e na profissão médica. Muitos médicos postam apenas os resultados bons, podendo gerar uma atração maior do paciente, ou pior, usar de luz, foco, maquiagem, ângulos de fotos para dar a impressão de um contorno mais marcante, cintura mais fina, sendo que na realidade foi apenas um jogo de cenário. Então tomem cuidado com isso. E quarto, uma publicidade inadequada. Os médicos devem evitar de forma de publicidade que seja enganosa, sensacionalista ou que prometa resultados garantidos. A publicidade deve ser ética, responsável, focada na educação e informação do paciente. Evitar postar gordura, tecido, sangue, peça cirúrgica
ok? E falta de contextualidade, informação adequada. É importante que os médicos forneçam informações claras e objetivas, justamente usando as imagens do antes e depois. Os pacientes devem ser informados sobre riscos, benefícios e possíveis complicações desse procedimento. E já respondendo uma pergunta que muitos me fazem, mas muitos mesmo, né? É se eu publico antes e depois. Pessoal, eu não publico, primeiramente porque eu entendo que é algo particular de cada paciente. Se o mesmo desejar divulgar o seu antes e depois, eles têm total liberdade. Eu forneço a todos os pacientes o seu antes e depois. E fico muito orgulhoso com isso, né? É algo que entre eu e o paciente, né, e as pessoas que estão na intimidade dela é muito importante. O médico deve ter a sensibilidade, compreender que cada paciente tem uma história de coragem, superação, confiança e é merecedora desse respeito, né, e sua privacidade também. O seu compromisso, na verdade, é cuidar e curar e preservar a singularidade de cada jornada. Então, pessoal, os resultados foram feitos para serem curtidos pelo paciente e, na verdade, os resultados já falam por si. Então eu adorei fazer esse vídeo, eu já vim estudando isso há muito tempo, mas é muito delicado falar sobre isso. Eu acabei fazendo até o antes e depois do nosso canal aqui, né, Fábio? O Fábio tá aqui do lado. É impressionante, o áudio melhorou, nossa qualidade de vídeo melhorou, o ambiente, a luz apagou no fundo, o ambiente mudou. A única coisa que não melhorou muito foi o apresentador, né, Fábio? Não mudou muita coisa, não. Tá famoso. É isso aí, pessoal. Não esqueça de assinar, ativar o sininho. O meu muito obrigado, como sempre. E ó, pessoal, semana que vem tem mais, né? Não precisa nem falar, né? 11h15. Até mais.